Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, vamos organizar nosso trabalho. Na semana passada, eu estou acompanhando aqui pelo que eu coloquei na sala de aula, foi feita a correção do capítulo 4 e foi feito o capítulo 5 até a página 157. Então eu vou fazer o seguinte, um vídeo de correção até a 157 e o próximo vídeo a gente termina o capítulo 5. Na próxima semana, a correção também deve ser feita pela tia Nathalie, do restante do capítulo 5. E eu vou estar colocando para vocês atividades de revisão do capítulo 4 e 5. Eu já gravei os vídeos do quarto ano, mas depois eu vou mandar uma mensagem no privado para cada um e vou deixar aqui um pedido especial. Eu sei que a hora da chamada que eu combinei com vocês, começa às 3 da tarde. Só que nem sempre às 3 da tarde eu estou disponível para colocar a hora da chamada lá. Como, por exemplo, agora, eu estava terminando a gravação da aula de matemática do quarto ano e já estava entrando mensagem lá de presente sem nem eu colocar. Desorganiza, sabe? E acaba ficando uma coisa meio solta. Então eu peço a vocês do quinto, a gente já resolveu isso, mas eu vou depois mandar uma mensagem para o pessoal do quarto. Não é corrida de quem fala presente primeiro. Para mim, se falar 10 da noite, está valendo até mais, porque pelo menos ficou o dia inteiro estudando, fazendo, e só depois que terminou as tarefas, foi lá e colocou o presente. Então, o presente lá não é para dizer que você está no grupo, não. É para dizer que você fez a tarefa, que você assistiu a videoaula, entendeu? Que você está acompanhando virtualmente todo o processo. Não significa com isso que vocês tenham que estar mais preocupados em colocar o presente, mas vai ver, às vezes, nem terminou de fazer a tarefa. Nem assistiu a videoaula ainda, mas eu quero falar que eu estou presente porque eu estou no grupo. Então, assim, a ideia não é essa, tá bom? Só para vocês entenderem e ficarem cientes. Então, vamos lá. Nós vamos na página 150, no capítulo 5, dar início à correção, tá? Que é o seguinte: vamos começar o estudo de fração, né? Aliás, já começamos o estudo de fração. Nós temos algumas figuras em que foi solicitado que partisse ao meio a figura e duas perguntas. De quantas partes precisamos para montar a figura novamente? 2 partes. Como podemos chamar cada uma dessas partes? 1/2 ou metade. 1/2 significa que essa uma figura foi dividida em 2 partes. E ainda ali na 150, só para que vocês entendam, é a hora da chamada. Só para que vocês entendam, eu fico recebendo horas de chamada, gente. Não é só do quinto ano, não. É do primeiro ao quinto. Vocês não têm noção do meu telefone como bomba. 1/2, voltando. Só para vocês entenderem lá na 150, que o 1/2, ele forma uma fração em que ele tem os termos chamados de numerador e denominador, tá bom? Numerador é a parte de cima e denominador é a parte de baixo. É uma regra? Sim, sempre. Guardem isso porque quando a gente fizer adição de denominadores diferentes, vocês vão ter que já ter em mente o que é denominador, tá? Continuando. Na página 151, de quantas partes precisamos para formar o retângulo inteiro? 3 partes. Como podemos chamar cada parte? 1/3. Quantas partes foram pintadas? 1. Quantas não foram? 2. Qual a fração que representa a parte do inteiro que você pintou? 1/3. E a parte do inteiro que você não pintou? 2/3. Que fração representa as 3 partes do inteiro? 3/3. Nossa, gente, que sono. 152. 3. Em quantas partes foram divididas essas figuras? 4 partes. De quantas partes precisamos para formar a figura inteira? 4 partes. Como podemos chamar cada uma? 1/4. 153.
Dona Maria, avó de Nina, dividiu 1 litro de leite em copos com a mesma quantidade e separou apenas 1 copo para fazer bolo. Em quantas partes ela separou o leite? Ai, gente, perdão. De tardezinha, bate um soninho. 5 partes. Como podemos chamar cada uma dessas partes? 1/5. E se Dona Maria tivesse separado 2 copos de leite? 2/5. Qual seria a fração? 2 traço 5 embaixo. Se ela precisasse de 1/4 de leite, como poderia fazer para obter essa porção? Então, ela ia dividir o leite em 4 copos iguais e apenas usar 1 copo. 154, número 5. Pizza. A minha ideia principal, quando a gente estuda fração, se estivéssemos, né, tendo aulas presenciais, eu fiz isso ano passado. Eu dividi em 2 grupos, pedi para que cada grupo montasse uma pizza, trouxesse para a aula, e aí a gente dividiria e estudaria fração. Depois, obviamente, todo mundo ia comer. Ou chocolate, barra de chocolate também, eu já fiz assim. Mas nós vamos chegar lá. Deus é Pai. A gente vai se encontrar e nós vamos nos deliciar e estudar ao mesmo tempo. Qual fração representa cada pedaço da pizza? A pizza foi dividida em 8 pedaços. Então, eu represento. Se um pedaço representa 1/8. Como ela pode ser lida? 1/8. Pode escrever aí, tá? Por extenso, 1/8. Luquinha, sua mãe e seu pai comeram 2 pedaços de pizza cada um. E Priscila comeu apenas 1 pedaço. Então, 2 pedaços cada um significa que Luquinha e a mãe e o pai comeram 2/8. E a irmã comeu 1/8. Eles comeram a pizza inteira? Não. A pizza que sobrou, se sobrou 1 pedaço, 1/8. E a pizza toda representa o quê? 8/8. Aí nós temos até uma historinha bacana aí, né? Como surgiu a pizza, que tá lá na página 155, tá? Que começou lá com os egípcios, né? E ela foi se aprimorando, até que chegou às mãos dos italianos. Que, assim, eu tenho 2 amigos que já foram à Itália e falaram que é praticamente uma falta de educação a gente cortar a pizza da maneira como a gente corta aqui no Brasil, colocar ketchup. Lá se come totalmente diferente. Vai se pegando os pedaços, se arrancando mesmo os pedaços com a mão e comendo, entendeu? É maravilhosa, né? Os brasileiros também acabaram aprimorando, porque a gente tem pizza. Esses dias eu fui pedir uma. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Pizza de estrogonofe? Ai, nada a ver. Eu já não gosto muito de pizza doce, né? Mas vamos lá. E aí a gente pula lá para a página 156 para finalizar a correção na 157. Se há 12 lápis de cor em uma caixa, quantos lápis representam 1/4? 1/4 da caixa. Então, se eu quero tirar 1/4 de algo, eu quero dividir esse algo, óbvio. Quanto é o algo? São 12 lápis, né? 12 lápis. Eu vou pegar esses 12 lápis e vou dividir por 1/4. Só que, na verdade, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, tá? Então, 12. Meu 4º ano passado sabe fazer isso. Júlia, Ian, Henrique, Eliseu, a galerinha que foi minha, sabe fazer isso, porque a gente estudou fração ano passado pra caramba. Inclusive, nós já vimos até a questão do denominador, diferentes denominadores, a gente só vai rever. Então, eu vou pegar 12 lápis e vou dividir por 1/4. Eu pego 12, divido por 4, que vai dar 3. Logo, Gente, a letra tá muito pequenininha, meu Deus do céu. Misericórdia.
E aí eu multiplico por 1, que vai dar 3. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, corresponde a 1/4 de 12. E se fosse 24, 1/4 de 24? 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 1, 6. Na 257, a gente tem cálculo mental também. 2/3 de 30. 30 dividido por 3, 10. Multiplicado por 2, 20 alunos. 1/2 de 30. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. 15 alunos. 50 dividido... Não, 50 alunos. 1/2 de 50 alunos. 1/2 é metade. Metade. Às vezes nem precisa fazer a conta. Metade de 50, 25. Toda metade, se a gente for calcular, a gente tem que dividir por quanto? Por 2. 1/5 de 50. 50 dividido por 5. 10 vezes 1, 50. 2/5 de 50. 50 dividido por 5. 10 vezes 2, 20. 20 alunos. 3/5. 50 dividido por 5. 10 vezes 3, 30 alunos. Então, a resposta da D seria 10. Seria não, é 10, 20 e 30 alunos. Depois a gente vai para frações equivalentes. Na frações equivalentes, Ian teve alguma dúvida na questão. Na verdade, não foi dúvida no fazer, foi dúvida para ver se realmente estava correto. Então, eu não estou com um livro físico aqui, eu estou dando aula para vocês pelo livro virtual. Então, o que eu vou pedir encarecidamente para vocês? A gente vai pular essa parte, porque eu vou montar em casa, eu vou montar um vídeo. Eu não estou em casa, eu estou na casa do meu pai, que está dodói, já tem... Amanhã faz 10 dias que eu estou aqui, entendeu? E a gente tá numa luta constante, um dia de cada um. E eu trouxe meu notebook e isso, para poder trabalhar. Então, eu vou pular essa parte, porque eu vou montar um vídeo em casa só de eu montando. Mas a gente pode ir lá na 158, perceber o seguinte. Ela juntou, presta bem atenção, uma tira ficava do mesmo tamanho, né? Se ela juntasse a tira ao meio, e aí a gente tem duas partes diferentes, tá? Fração equivalente nada mais é do que frações que representam a mesma parte do inteiro, que são frações equivalentes. Se eu pegar uma tira e dividir por 2, eu tenho 1/2. Se eu dividir novamente, eu tenho 2/4. Então, ela vai representar a mesma parte de um inteiro. Eu acho que eu coloquei algum vídeo lá sobre isso. Se eu não coloquei, eu vou dar uma pesquisada para colocar. Então, a partir da 159, nós vamos estudar agora a representação dos números fracionários na reta numerada. Então, essa parte da 159 para o final do capítulo vai vir no próximo vídeo, ok? Só estou enrolando aqui para ver se ele vai chegar a 15 minutos, que eu estou subindo o vídeo de 15 em 15, para poder não ficar pesado para ninguém, nem para mim, nem para vocês. Porque eu consegui um outro aplicativo para gravar direto do notebook. Pode ser que o som não esteja saindo lá, mil maravilhas, mas eu acho que dá para vocês, pelo fone, me ouvirem direitinho quando vocês forem assistir. Tá bom assim, galera? Então, próximo vídeo, página 159, tá? A representação dos números fracionários na reta numerada. Peço que vocês abram já para poder a gente fazer junto para vocês entenderem melhor. E a gente termina o capítulo 5 de matemática hoje, se Deus quiser. Depois eu jogo mais uns vídeos anexos lá para completar o conteúdo, para vocês aprenderem. Aliás, vocês têm gostado dos vídeos anexos? Depois vocês retornem isso para mim.
Os vídeos anexos estão bem interessantes, principalmente de ciências e de geografia. Tá? Eu vou parar aqui em 15 minutos.